Fala galera, tudo bom? E aí, hoje a gente tá pra falar de um tema que vocês me pediram por direct lá no Instagram, que é emprego. Esse tema aqui tá quase todos os dias nos jornais, né? Porque realmente a gente tá passando por uma fase de crise e os empregos sim são afetados. O emprego do ponto de vista econômico é uma variável macroeconômica super importante, então a economia sempre está de olho no nível de emprego. Claro que quem estuda economia sabe que o que eu vou falar aqui é de uma forma que seja mais palpável, que a gente consiga enxergar na nossa realidade. Mas para os estudantes de economia e os meus colegas economistas, a gente estuda isso mais profundamente, tá? Mas emprego, o nível de emprego, é uma importante variável macroeconômica. E como ela é uma variável macroeconômica, ela sofre influência de tudo que está acontecendo no mercado e tudo que é definido nas agendas de economia interferem direto ou indiretamente nessa variável. E de 2014 até agora, né, julho de 2017, essa variável ela tem sofrido muito impacto e assim, o número de postos de empregos efetivos cada vez menor. Quem quiser estudar mais profundamente esse assunto de emprego na economia pura, na teoria econômica, pode escrever pra mim, que eu passo alguns links, alguns livros, capítulos e tal, pra vocês se aprofundarem. Em macroeconomia também existe a curva de Phillips, que estuda essa relação, esse trade-off entre... Trade-off, que é a escolha, tô muito chique falando inglês, né? Que é uma escolha que a gente faz entre ter inflação e nível de desemprego, tá? Mas o que eu vou falar aqui é de uma forma mais geral sobre o contexto de emprego que a gente tá passando, tá? A partir de 2014, a gente começou a perceber um desconforto com a economia de maneira geral, né? E isso era muito gritado, porque isso foi um pouco antes das eleições até, isso foi muito gritado pelos empresários, pelos donos dos meios de produção, né? Que tava em crise, que não dava pra sustentar a produção, que tava horrível e tal. E nós, trabalhadores, ou vocês trabalhadores, porque eu ainda sou estudante, quer dizer, eu estou me colocando nessa condição de estudante, mas quero voltar ao mercado de trabalho em breve, brevíssimo. Por sinal, né? Porque eu preciso de dinheiro. Voltando. Então, os donos dos meios de produção já estavam sinalizando isso, que a produção estava ficando cara, que tinha a questão da inflação, que não dava mais para sustentar, porque o consumo não tava dando conta do que era produzido e blá, 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 blá. Então, o que aconteceu? Depois de 2014, em 2015... os trabalhadores começaram a sentir isso. Por quê? Porque quando o dono do meio de produção ele diminui a produção, o que é que acontece? Se ele está produzindo menos, ele não precisa mais daquele trabalhador. Então aquele trabalhador vai para a rua, e aquele trabalhador que vai para a rua tinha uma cesta de consumo. Ou seja, ele consumia na padaria, no salão de beleza, no barzinho, enfim... Ele tinha uma cesta de consumo e ele passa a não consumir também. E isso vai gerando reação em cadeia. E agora, em 2017, realmente a gente sente muito os sinais dessa crise. Principalmente, a gente sentiu ainda mais em 2015, em 2016, em 2017, dependendo do setor, ainda existe uma melhora sensível, pequena, mas ainda existe uma melhora em alguns setores. Então é isso que acontece quando o nível de produção e renda da economia diminui. Ele acaba afetando sim o nível e o volume de emprego. Aí muita gente me pergunta, Isa, você acha que como é que vai estar o mercado de trabalho em 2017? Como uma boa economista, eu vou dizer que você precisa olhar o mercado, olhar os indicadores, que não temos essa resposta e blá, 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 blá. Mas isso é verdade? Sim. Porque, como eu falei anteriormente, como é uma variável macroeconômica, ela depende de muitas coisas e muitas decisões que são tomadas pela agenda econômica, ou seja, pelo governo. Porque a partir do que ele sinaliza, o mercado corre contra ou a favor da sinalização dele. E assim gera ou contrai ou tira a formação de emprego. Eu peguei alguns dados aqui no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também peguei no DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quem quiser se informar mais sobre isso, pode procurar o site desse departamento, desse cadastro geral e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que já é queridinho e conhecido de todo mundo.
E uma outra coisa também que vocês precisam ter em mente, quando vocês forem entrar nesses sites ou procurar em instituto, em pesquisa, é que cada um usa uma nomenclatura para pessoas ocupadas, para pessoas desocupadas, para nível de emprego. E também vocês precisam checar a metodologia, porque às vezes a metodologia utilizada é diferente. Então, se você for trabalhar com uma base, procure somente aquela base para não ter problema na sua pesquisa. O nível de desemprego, basicamente em 2017, ele teve um pior rendimento na minha região querida e amada, de onde eu nasci, fui criada e pretendo voltar a morar, que é na região Nordeste, com 16,3% de aumento da taxa de desemprego. A região sul ficou com o menor índice de desocupação. Esse índice de desocupação é na nomenclatura do IBGE, que ele diz o seguinte, que são classificados como desocupados as pessoas que estão sem trabalhar na semana de referência da pesquisa. Tá? Então, o desemprego, resumindo, né? O desemprego atual, ele atinge mais de 14,2 milhões de brasileiros. A região que é mais afetada é a região Nordeste, a região menos afetada é a região Sul. Em relação ao trimestre passado, esse nível de pessoas desocupadas subiu 1,7 ponto percentual, saindo de 12% para 13,7%. Ou seja, ainda está complicada essa questão de emprego aqui no Brasil. E também uma outra coisa que também piorou bastante para as pessoas que têm um nível de escolaridade menor. Então, quem tem segundo ensino fundamental incompleto ou completo são as pessoas que estão mais desempregadas. E isso pode ser reflexo, uma das explicações é a questão do encolhimento do setor da construção civil e da indústria, que dava boa parte do emprego dessas pessoas com esse nível de escolaridade. Então, adiantando aqui para vocês, os setores de construção civil e de indústria realmente são os setores que estão sendo achatados com esse nível de desemprego. Uma outra questão também que está afetando bastante é as pessoas que estão procurando recolocação. Além dos processos seletivos serem muito criteriosos e serem muito exigentes, ainda está ficando mais longo o processo. Por quê? Porque tem muita gente desempregada, eles recebem vários currículos, então eles estão ficando mais criteriosos para realmente contratar a pessoa certa para o cargo e ser mais efetivo. Gente, esse vídeo ficou um pouco bagunçado, mas é porque eu quis resumir aqui para vocês a questão do emprego no nosso país, que a gente pode estudar o emprego propriamente dito com viés na teoria econômica, que a gente vai ter que se debruçar mais e estudar mais especificamente, e também uma visão geral, com a visão do mercado, aquilo que vocês aprendem no dia a dia. Se ficarem com dúvidas, mandem para mim, por e-mail, por inbox, por correio, enfim, qualquer meio de comunicação eu aceito. E não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Beijo!